é santa, Pai, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Igreja, agradecer ao pastor mais uma vez a confiança de estar ministrando neste lugar. Esta casa hoje é cheia da presença do Senhor. Agradecer ao meu esposo, Daniel, a Ana, o pessoal que acompanha a gente. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Vamos falar um pouco do Senhor nesta noite. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos estar lendo. Se a igreja, se quiser, você pode ir para a igreja, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. A tradução da minha Bíblia é um pouco diferente, mas vai dar o mesmo daquilo que nós pretendemos falar nesta noite. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Toda a igreja achou? Amém? Amém, irmãos? Amém. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de momentos de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto e aquilo que é bom e perfeito e agradável a Ele. Assim te dando glória, Deus está neste lugar. A palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, quando escreve no livro de Romanos, ele vai nos orientar e vai dizer para mim e para você que nós já não vivemos mais como vivíamos antigamente. Nós agora pertencemos a um Deus, agora nós conhecemos um Deus que fez uma
Nós trabalhávamos nas trevas, irmão, mas hoje nós trabalhamos com o Senhor. Hoje nós oramos, hoje nós ligamos, nós só tem tudo, quer ir? A transformação das nossas vidas. Quantas vezes nós reunimos, às vezes nós estamos com compromisso até com o médico, mas o cara ligava, ó, tem uma festa hoje, vamos? Isso eu não podia não, mas nós dávamos um jeitinho e ia. E porque hoje qualquer desculpa não vou no culto não. Irmãos, quando nós estávamos lá fora, nós fazíamos de tudo para dar certo as coisas para o mundo. Vamos fazer dar certo para o Senhor. Vamos aprender a separar para o Senhor. Vamos aprender na nossa agenda. Deixa eu ver. Tal dia eu não posso porque o meu culto, eu tenho 1h30 para adorar o meu Senhor. Na terça eu não posso, na quinta eu não posso. Então tem uns dias livres que você pode fazer as outras coisas. É só organizar a sua lista para Jesus. Nós temos que ter isso. Às vezes nós somos no impulso e marcamos algo no dia da nossa adoração, no dia que nós temos que reservar para o Senhor. Às vezes nós reservamos para uma festa, reservamos para outras coisas. Oh, meu Deus, hoje eu tinha que estar na casa do Senhor. E perdemos a bênção por tão pouco. Mas Deus, Ele é lindo. A palavra do Senhor diz em Romanos 12:5: unidos com Cristo. Por quê? Porque agora nós estamos unidos no Senhor. Agora nós somos uma nova criatura na presença de Deus. Nós estamos aqui, cada um adorando do nosso jeito. Foi igual o pastor falou: um ora em línguas, um ora em voz alta, um ora para o vizinho, outro ora para o irmão. É tudo oração. Mas nós temos que orar ao Senhor. O irmão adora na porta, a irmã adora quietinha ali, uma irmã adora pulando, outra irmã adora louvando ao Senhor. Mas nós estamos aqui, várias pessoas reunidas num só propósito, num só Deus, numa só alegria e numa só palavra. Glória a Deus. Porque nós reunimos para adorar quem? A Deus. Eu tenho a minha forma de expressar ao Senhor. Eu não sei cantar. Deus não me deu esse dom, pastor, de louvar. Falou: vou pregar a tua palavra. Mas quando a igreja está cantando, eu não consigo acompanhar. Eu me alegro na presença do Senhor. Mas eu adoro da minha forma. E cada um de nós tem um propósito para adorar o Senhor. Eu sei que você chegou aqui na casa de Deus, e cada um de nós tem um propósito para adorar o Senhor e com um pedido. Alguém vem visita minha filha, o outro fala visita minha casa, visita o meu irmão, mas todos nós temos motivo para estar aqui, para adorar e entregar algo para o Senhor. E Deus, nesta noite, Ele quer fazer de mim e de você agentes do céu na presença dele. Romanos capítulo 12, versículo 6. Anunciar o que, irmãos? Anunciar a mensagem do Senhor, anunciar a palavra de Deus. Hoje nós vivemos numa época que nós não conseguimos falar do amor do Senhor nem dentro da nossa casa. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, versos 1: portanto, esforçais sem parar e ter amor para poder ensinar aqueles que nós amamos. Irmãos, às vezes um estuda mais do que o outro tem mais conhecimento, mas nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, para poder eu e você pregar e gerar salvação nas pessoas. Um dia, uma pessoa pregou para você, porque ela conheceu o Evangelho, ela conheceu a palavra do Senhor, e a palavra que gerou salvação nela, você vai usar para gerar salvação na tua casa, na tua família, no teu emprego. Essa palavra não parou em você.
falamos de tudo, menos do que aconteceu no culto. Fala, irmão, vira um agente da tua igreja, vira um agente da palavra do Senhor. O que você está falando? Eu estou falando, irmão, que na minha igreja Deus tratou, eu senti isso, eu senti aquilo, a presença foi grande, Deus me visitou. Você já viu uma pessoa que vai assistir um filme que está no cinema? Eu não sei porque Deus está funcionando, eu vou falar, pastor. Você vai no filme Estado de Estado, ela foi, assistiu, ela volta e pode. Seu filho volta para casa, mãe, aconteceu isso, o filme aconteceu aquilo, e sai falando tudo naquela empolgação. E às vezes nós vivemos um pouco que e não falamos nada. Mas às vezes chegamos em casa e falamos, Deus, que culto foi aquele, que presença foi aquele. Sabe o que gera isso? Curiosidade. As pessoas vão falar, eu vou ter que ir lá ver o que está acontecendo naquela igreja. Chama de milagre, porque o que eu estou vendo, tem pessoa pulando, tem pessoa gritando, tem pessoa sendo curada. Eu vou ter que ir lá ver. Vai gerar através da tua vida, do teu comentário, curiosidade da pessoa viver. E a pessoa vem, vive, sente e recebe agora. Então nós temos que entender que Deus, Ele tem que se divulgar nesta terra através de mim e de você. Estão tentando nos calar, estão tentando fazer nós parar de falar de Deus, mas nós temos que continuar, temos que dar sequência daquilo que Deus escolheu eu e você. Jesus escolheu 12 para poder o seguir e para dar continuidade daquilo que Ele fez. E para aqueles 12, Jesus mostrou o que era capaz. Jesus mostrou para eles: ó, eu estou subindo, eis que eu deixo para vocês o Espírito Santo. Continua falando no meu nome, continua pregando sobre mim, porque eu vou voltar para buscar vocês. Então não parou em Jesus, não parou nos discípulos, continua em mim e em você, proclamar Cristo. Por que falamos tão pouco das coisas de Deus? Porque às vezes em casa conversamos sobre todas as coisas, menos falamos daquilo que Deus fez ou está fazendo no nosso meio. Aleluia. A palavra do Senhor, segundo Coríntios capítulo 6, vai falar sobre conhecimento, sobre nós termos conhecimento daquilo que nós estamos vivendo, sobre nós termos conhecimento do Deus que nós vamos pregar. O pastor bate na tecla, vamos ler Bíblia, vamos conhecer a Deus. Você sabe por quê? Tem pessoas aí fora que eles buscam tanto para defender aquilo que eles acreditam. Você conversa com ele, você sabe de tudo daquilo que ele defende. E eu e você, como nós conhecemos o nosso Deus? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus está entrando. E aquele povo começa a olhar Jesus entrando em Jerusalém e pergunta: quem é ele? Aquele ali é Jesus Cristo, o Nazareno. Quem é Jesus para você? Se perguntar hoje para você, quem é Jesus? O que nós vamos responder? Jesus para mim é aquele que curou eu uma aneurisma do dedão, que me tirou da cadeira de roda, que
ficou impressionado com o tamanho da muralha. Jericó pegou, tudo fechado, aqueles muros grandes. E Deus falou assim: eu vou te dar Jericó nas tuas mãos. Só que para isso, você vai 7 dias rodear aquela cidade, e a presença do Senhor vai estar com você. Eles tinham que levar a arca, eles tinham que carregar a presença. Foi 7 dias rodeando aquela cidade. Às vezes eu e você quer parar no primeiro, às vezes eu e você quer parar no segundo, às vezes eu e você quer ir marchar sem a presença, às vezes eu e você quer ir largar a arca, pastor. Não vai funcionar. Mas se nós obedecer aquilo que Deus ordenou para mim e para você, nós vamos conquistar aquilo que Ele prometeu. Jesus não mentiu, Ele não disse que ia ser fácil. Jesus adiantou em você dizer: terá tribulação, mas o meu Espírito Santo vai estar do outro lado nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque somos crentes, temos momentos difíceis. Temos momentos que queremos parar de ir na casa do Senhor. Tem momentos que nós achamos que orar não vale a pena. É tão difícil quando o teu testemunho não gera fruto dentro da tua casa. É tão difícil quando os seus filhos não vê Deus em você. É tão difícil quando você vê seus filhos querendo parar e você não pode fazer nada. Pastor, o que eu posso fazer? Dobrar o teu joelho e orar ao Senhor. Nós vamos passar por isso. O mundo aí fora é muito atrativo, mas existe um Deus Todo-Poderoso, que Ele visita a tua casa, visita a tua família, visita a mim, visita você. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Deus tira nós do mundo e traz nós para a presença dEle, agora nós temos um legado, nós temos algo para fazer para o Senhor. Nós temos uma família para mostrar para elas que o Deus que eu e você serve é a melhor escolha que eu e você fizemos. Primeira vez que o meu irmão Dione lá em Piraci, eu tinha saído da cadeira de roda, Deus tinha me curado do aneurisma no terreno. O milagre foi grande, mas não foi suficiente para o meu irmão crer em Jesus. E quando eu nunca vou esquecer dessa cena, que eu ganhei a minha primeira Bíblia, eu ganhei o meu primeiro terno. Eu achava a coisa orientada, o sol de 44 graus, eu estava passando de terno, dando glória a Deus. Aí ele falava assim: ô palhaço, você vai cozinhar? Eu falei: o fogo do inferno é maior, o calor do inferno vai ser maior, esse aqui não é nada. Aí eu passei, assim, meu irmão mora no fundo da casa da minha mãe, e ele falou: agora o copo ficou doido mesmo. E eu passei, ouvi, fingi que não ouvi, e aquilo entristeceu meu coração no momento. Porque às vezes eu e você, quando nós aceitamos Jesus, nós vamos escutar coisas que nós não queremos. Nós vamos escutar: para que você vai largar o nosso Deus? Para que você vai desistir da fé que você foi nascido e criado? É porque o Deus que eu sirvo, Ele não é surdo, Ele não é louco, Ele não quer, Ele fala, Ele me acompanha e declara água em mim. E Deus começou a gerar na minha vida transformação. E cada dia Deus transformava um pouquinho. Eu falava: ó glória. Cada dia Deus transformava um pouquinho. E eu, com 3 anos na igreja, o pastor, pois eu dirigi um trabalho, pastor, pequeno, e nós dirigíamos esse ponto de pregação, cidade pequena tem muito. E um dia eu estava ficando toda alegre com a minha Bíblia de terno, e tinha chovido muito em Piraci. E eu estou toda alegre, dirigi o culto. O senhor é bom demais. Veio um outro pastor enxurrado, e a água fez. Parecia que eu tinha tomado um banho de terno. Eu falei: nossa, eu vou voltar para trás.
continue falando do céu para elas. Pastor, mas é tão difícil, parece que elas não ouvem. Não desista. Continue pregando, continue falando. Porque tem pessoas aqui que a mãe não é crente, o pai não é crente, a filha não é crente, e tudo que você faz porque o Deus ele te critica. Mas escuta isso. Um dia, esta pessoa que critica este Deus, ele vai adorar ele pronto. Vai glorificar ele pronto. Aconteceu comigo. A minha casa na parede ali é o altar. E como lembrança da minha mãe, eu falava: nossa, mano, você podia tirar esses crentes daí. Eles trabalham demais. Só que o que estava em mim não suportava o barulho de Deus que era produzido naquelas vozes. Só que eu não entendi. Eu queria que tirasse a igreja de todo jeito daquele lugar. O conto era da minha mãe. Eu falei: tá fácil. Vou falar para minha mãe e meu pai, de repente eu monto uma oficina para mim aí e diga assim: vou para o tempo. Daí, isso em 2007 para 2009. E eu fiquei na orelha da minha mãe: mãe, pede conto, pede conto, pede conto. Deus pegou um tio meu que estava com câncer, crente, estado terminal. E todo mundo me chamava de vovó. Um dia esse tio meu falou: Ronaldo, vem aqui. Eu olhei e falei: isso não é meu tio. Ele me chamou e falou: vem cá. Eu falei: quem foi, tio? Ele falou: Deus manda te dizer que você é escolhido dele. Agora você escolhe o jeito que você quer, mas ele vai te trazer, pai. Meu Deus. Eu me senti e falei: meu tio está ficando doido. 3 meses meu tio morre, falece, na casa do Senhor, teve um culto lá no velório. 4 meses depois, eu sou cometido do derrame em um ano. E 2 anos depois, 1 ano e meio, aquele barulho que me atormentava, a vizinha de frente um dia me chamou e falou: ó, vem aqui. Eu falei: o quê? É tão bonito quando você está na porta e você fala assim: ô, glória a Deus! Aleluia! Você fica feliz. Eu criticava o barulho que me incomodava. Depois, pastor, eu estava na porta dando glória a Deus. O dia que eu não estava na porta, a minha vizinha me chamou e falou: você não estava na porta antes, né? Falei: por quê? Porque eu escutei aquele glória e aleluia. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito lá na frente. Irmãos, eu não estou me exaltando, mas eu não mais dava glória a Deus e gritava naquela igreja. E eu ficava incomodado quando eu não estava em Cristo. Mas Jesus falou: deixa eu ver. E aquele barulho que tanto me incomodou por 17 anos, um dia eu estava lá, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, por me permitir não descer a sepultura, mas antes viver tudo que eu estou vivendo agora, na tua presença. Não desista do teu filho, não desista da tua filha, não desista da tua casa. Ainda há tempo, enquanto tiver joelho que ora, enquanto tiver palavra do altar, dessas pessoas ainda há esperança. E ainda há vergonha de vida, irmão, não desista. Minha mãe foi 22 anos orando pela minha vida. Meu pai falou: mata esse rapaz, isso não tem jeito não. Mas um dia, Deus olhou com misericórdia para a minha vida. Deus me visitou na Santa Casa 36 dias no conto escuro. A minha mãezinha estava na orando, falando: Deus cura, Deus cura. E eu entrei para a igreja com uma cadeira de roda. E quando Deus me arrancou daquela cadeira de roda, eu adorava, eu pulava, eu brincava e eu adorava o Senhor. Eu queria estar na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias eu falava: pastor, o que tem hoje? Oração lá das irmãs. Os irmãos vai, eu também. Aí terça-feira, quarta-feira, por quê? Eu queria estar voltado para as coisas do Senhor. Porque eu sabia que eu tinha uma ferida dentro de mim e eu tenho ela até hoje. E se eu largasse Jesus, eu vou voltar para onde eu era, pastor. Se eu largasse de Jesus hoje, irmão, faz 15 anos que eu sou liberto do crack. Eu não comemoro os 15 anos, eu comemoro todos os dias. Eu deito na minha cama e eu falo para Deus: Deus, obrigado
Obrigado, Senhor, por ter me dado uma chance de te adorar, de ter conhecido o Senhor antes da segunda. Então não desanime. Nós vivíamos como um mundo, fazia como um mundo. Hoje nós vivemos para Cristo. E eu vou falar, irmão, esse Deus que gerou salvação em mim, que gerou a palavra na minha vida, nós temos que fazer o acontecer. Deus tem que nos usar para poder chegar para essas pessoas. Aleluia. Às vezes nós não entendemos. Eu vou falar algo para você aqui. A coisa mais difícil do mundo é você pregar para um alcoólatra ou para um viciado. Ele vai olhar para você, pastor, vai dizer assim: mas você nunca usou, você nunca bebeu, você não sabe como que é. Irmãos, hoje eu prego para pessoas que usam droga. Deixa eu te falar, eu fumei crack 20 anos. Eu conheço um que liberta, que transforma, que muda a tua história. Eu já vivi, eu já tive do outro lado. Então hoje eu prego com autoridade, como prova viva, não para me exaltar, mas para exaltar o Deus que vive na minha vida e que todo dia Ele tira a vontade da droga, a vontade do álcool, a vontade de prostituir, mas Ele me dá a vontade de adorar, a vontade de buscar, a vontade de viver cada dia mais a presença do Senhor. Aleluia! Eu tenho muitas mães, pais que desistem no meio do caminho. Meu filho não tem mais jeito. Porque às vezes o filho olha para ele e diz: você não sabe como é. Eu entendo que a clínica ela vai ajudar. A clínica ela vai te desintoxicar. Mas o espiritual está no altar. O espiritual é o que é Jesus. Porque a droga, isso são doenças espirituais, irmão. E coisas espirituais se tratam com coisas espirituais. Nós temos que trazer para o altar e pregar para ele e falar: irmão, o altar tem cura, o altar tem libertação. Então faz 15 anos que Jesus Cristo libertou a minha vida. Aleluia. Então eu não conheço o maior médico dos médicos, que é Jesus. Ele cura, ele transforma e ele liberta. Pastor, nós vivemos isso. Tem alguns amigos meus que escolheram esse Deus e eles vivem o que eu vivo hoje na presença do Senhor. Hoje eles têm família, eles têm carro, eles têm filhos, eles têm aquilo que era impossível gerar. Porque quando você está no mundo lá fora, o diabo não deixa você gerar bens, não deixa você gerar família, não deixa você gerar nada. Mas quando você vem para Jesus, você gera família, você gera projeto na casa do Senhor. Então não desanime. Eu não sei o nível que está o teu filho, a tua filha, a tua casa, mas creia no Deus que Ele liberta. Um dia uma mulher estava participando do conselho lá da Polícia Militar em Iraci, e o tenente falou essa frase: pastor, eu acho muito difícil pessoas se libertarem do crack. Aí uma ex-criada minha levantou a mão e falou assim: ó, eu conheço 2 pessoas em Iraci que foi liberto do crack, da bebida, e hoje eles estão pregando e falando de Jesus. Então existe sim. Ela falou para o tenente: existe sim. Às vezes pode ninguém acreditar nisso, porque quando chega nessa situação, a família não acredita, principalmente a família. Eles deixam de acreditar na sua salvação, na sua transformação. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você e para mim: ainda continua acreditando, ainda continua falando que Jesus vai curar e vai transformar. Aleluia! O Senhor foi na minha oficina e eu estava conversando com ele, eu estava dando meu testemunho para ele, e ele falou: eu tenho um filho que está internado, ele tem 42 anos e ele está nessa situação. Eu falei para ele: não desanime, porque Deus na hora certa faz a transformação na vida dessas pessoas. Pastor, mas eu pego uma adianta. Lógico que adianta. A palavra do Senhor vai dizer que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Conhecerei a verdade nos libertará. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Como nós conhecemos a verdade? Lemos a palavra. Se eles lá não lerem, dita ela para ele. Fala para ele: eu conheço o livro, que se você ler, que se você praticar, ele vai mudar a sua história. Aí ele não lê Bíblia. Fala para ele: vem cá, deixa eu te falar um pouquinho da palavra do Senhor.
na minha boca e convenceu-me que ele estava errado e que tinha solução para ele. Então não se espante, porque vai haver um momento certo do Espírito Santo falar no teu coração e dizer: é agora, pode chegar, pode falar, que vai só levantar convertido. Então há um momento que você vai falar, que você vai pregar. É eu, pastor? Não, é o Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer que não é o homem que convence, não é eu e você, mas é o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, que vai convencer o pecador do pecado. Porque se fosse nós ia achar que nós éramos muito bom. Mas não é. O que vai converter o teu esposo, o teu filho, é a presença de Deus na tua vida. É quando você abre a boca, que não seja você, mas que seja o Espírito Santo falando no íntimo do coração. E essa palavra vai gerar e vai transformar. Se coloque de pé nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essas palavras. Senhor, não era, Senhor, que eu ia ministrar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, continua abençoando a cada um, continua abençoando nossas vidas, Senhor, e que nós vamos levar essa palavra para casa, e nós vamos dizer: ainda há esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E graças a Deus, as palmas ao Senhor. Esta palavra abençoada. O mundo não é o nosso lugar. O mundo não é o nosso lugar. Fomos chamados para ser diferente, viver diferente, para falar diferente, para se comportar diferente. O pastor Ronaldo me fez lembrar algo de. Vamos terminar já, em nome de Jesus. No ano de 2000, trabalhava num restaurante. Não conhecia Jesus ainda. E trabalhava com cozinheira que ficava cantando o dia todo louvores. Deles, e alguém ficava bravo. Essa mulher fica o dia inteiro cantando. Não sabia eu. O Senhor ia me escolher. Não para cantar. Eu posso louvar, mas não temos esse talento, né? Esse tom. Nós louvamos. Mas é isso. Muitas das vezes, a quem nós criticamos, falamos, e Deus dizendo: amanhã vai ser você. Amanhã vai ser você que vai perturbar a vida de outros, através do louvor que vai sair da sua boca. Então, meu irmão, pega essa palavra, agarre essa palavra, lembra que nós somos chamados para viver diferente. Vamos tirar do mundo para viver no mundo, mas não para se comportar com o mundo. Deus nos arrancou das trevas para brilharmos na luz. E através da nossa atitude, através do nosso comportamento, através das nossas palavras, e tenho certeza que muitas vidas vão ser salvas em nome de Jesus. Neste momento, nós vamos fazer uma pergunta. Tem alguém em nosso meio, os irmãos, que precisa de oração para que Deus possa quebrar todo o mal sobre a sua vida? Um mal que você quer sair, mas é uma força maior, você sabe que é uma força maior. Pastor, eu conheço a palavra está dentro de mim, mas tem uma força que eu não consigo abandonar o que estou fazendo. Eu quero ser liberto disso. Eu quero que esse mal caia sobre a minha vida. Eu quero que a minha vida seja transformada, a minha vida seja mudada. Porque tem pessoas, irmãos, que o diabo colocou na mente dele ou dela, dizendo o seguinte: você nasceu para sofrer, a sua vida nunca vai ser mudada. Os seus pais não foram assim, a tua família foi assim, e com você não vai ser diferente. Mas essa palavra é quebrada nessa noite em nome de Jesus. Pode sim a tua família não ter sido boa, pode sim o teu pai e a tua mãe não ter sido referência para você, mas através da tua vida Deus pode fazer tudo diferente. Tem alguém? Se tiver, vem aqui para frente em nome de Jesus. Se tiver, vem para frente. Pastor, Deus falou comigo, eu não quero mais essa vida para mim. Se tiver, levante a sua mão em nome de Jesus. Se tiver, vem. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, porque a única certeza que você temos é que nós estamos aqui hoje, aqui e agora. O amanhã pertence a Deus. E eu aprendi agora que nada acontece por acaso. Sempre tem um porquê, sempre tem um propósito. Não. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor decidiu que você estaria aqui hoje para falar o teu coração. Tem alguém? Se tiver, levante a mão em nome de Jesus. Vamos orar pela tua vida. Em cada um.